Sobre a leitura ainda, eu vou compartilhar mais um pouquinho com vocês, para vocês entenderem e compreender que a semente é a palavra de Deus. Ela tem que crescer na terra, produzir frutos. Ela não volta vazia, a palavra de Deus. Ou seja, o que Deus prometeu vai cumprir. O que Deus tem prometido para você, tem prometido para mim, vai cumprir. Porque se não fosse assim, Deus não era mais forte do que o diabo. Por quê? Porque senão Deus seria fraco mais do que o diabo. Por quê? Porque se Deus quer, por exemplo, escolhe você para você dar palestra, pregar o evangelho dando palestra. O diabo vem e faz te confundir e trabalha para você não ser essa pessoa que dê palestra. Então, se o diabo fazer isso conseguir, é porque ele é mais do que Deus. Então, o diabo vai fazer de tudo o possível e impossível, mas ele não conseguirá, porque Deus, ele é maior do que o diabo. Então, o diabo faz uma maneira para te enganar, e Deus faz outra maneira para clarear sua mente, clarear sua memória, seus olhos, para que você foi escolhido para pregar o evangelho. Não tem como, ou a gente acredita, tem fé que Deus é capaz de tudo, ou a gente tem que acreditar no demônio. Porque o demônio também tem poder nessa terra. Até porque Deus fala que esse mundo não pertence a Jesus, pertence a Satanás. Esse mundo que a gente está vivendo pertence a Satanás. Um mundo corrupto. Então, o mundo de Jesus Cristo é o céu. O reino de Deus é o céu. Por isso que eu e você, que somos seguidores, e você que é seguidora de Cristo, passa a ter tanta tribulação. E às vezes a gente se pega se perguntando, se perguntando assim, por que eu sofro tanto se eu não faço o mal? Muitas das vezes a gente já sabe até a resposta, mas muitas das vezes creio que tem gente que não sabe. Mas a resposta é porque esse mundo pertence ao diabo. E quando você não obedece o diabo, a Satanás, as coisas do mundo, você está sendo contra ele. E quando você está sendo contra o demônio, contra Satanás, você vai lutar contra ele. Então, ele não vai fazer o que você quer, vai fazer o que você não quer que você faça. Ou seja, vai te aperrear, vai te colocar, fazer com que você passe muita coisa para você desistir da missão, desistir da salvação, desistir de ser cristão. Não é fácil ser cristão justamente por isso. Porque nessa terra aqui, quando a gente declara ser cristão, a gente declara: sou contra Satanás e os princípios e os anjos dele. E aí você entra numa batalha espiritual e mesmo tempo uma batalha material, física. Por que física? Porque ele vai usar situações, pessoas, e você acha aquela pessoa, mas no fundo ela está na força do maligno para te tirar a paz, para te fazer machucar com palavras, com atitude ou até fisicamente. Outra questão, ele vai trabalhar com pessoas através de bruxaria, de macumbaria, para você não receber a graça, não ter sucesso na vida. Parar de rezar, parar de ter fé, parar de prosperar na vida aqui na terra. Por isso que muita gente
que digamos assim, que vive o evangelho, às vezes não tem nada. Porque o inimigo, ele trabalha dessa forma. Por isso que eu digo para vocês assim, quando você falar, só de você falar, eu vou seguir Cristo, ali você declarou para o diabo, estou contra você e seus anjos. Mas também você pega essa carga que o Satanás vai fazer com que você desanime, você desista de ser cristão. Vai fazer criar situações para você desanimar, desistir de ser cristão e ser católico. Aí muita gente diz assim: ah, não dá para mim não ser católico não dá para mim ser cristão não dá para mim seguir Cristo não, é muito difícil, porque é difícil. Jesus falou que não era fácil. Ele falou que era difícil. É tanto que ele fala assim, humanamente falando, os homens acham que é impossível ser santos, ser santa, ir para o céu. Mas para Deus, nada é impossível. Então, e quando ele falou isso, ele está falando ser cristão, ser seguidora e seguidor de Cristo não é fácil. Não é fácil. Você tem que renunciar o mundo, as coisas do mundo. Ou você renuncia às coisas do mundo, ou você não pode ser seguidora e ser seguidor de Cristo. Não pode. Porque dois espíritos não caminham junto num corpo só. Ou você ama um e odiará outro, ou você adorará um e desprezar outro. Se você adora o dinheiro, você não ama Cristo. Se você adora os bens materiais, você não ama Cristo. Se você adora e ama suas coisas, seja lá o que for, você já está declarando que você não ama Cristo. Então, não é à toa que Jesus vai dizer, que Jesus fala assim: quando ele voltar na segunda vinda, vai ter duas mulheres, uma vai ser levada e outra deixada. Vai ter um matrimônio, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Vai ter dois homens trabalhando na roça, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Então significa que ou vai ser, pelo meu entender no evangelho, vai ser meio a meio, digamos assim, ou não sei como vai ser. Agora aqui não é fácil, não é fácil seguir Cristo, porque é uma vida de renúncia, e não é de renunciar, digamos, hoje só. Não é. É uma renúncia que você renuncia hoje, amanhã você renuncia de novo, depois da manhã você renuncia de novo. E muitas das vezes não é coisa diferente, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E você luta e eu luto quando a gente decide seguir Cristo contra o mundo, contra a carne e contra o próprio demônio. É três inimigos contra a gente. Por isso que a gente tem que rezar, 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 rezar. Porque quando a gente não cai na tentação do diabo, a gente cai na tentação do mundo. Quando a gente não cai na tentação do mundo, a tentação da carne. E a mais perigosa não é nem nem a do diabo e nem a do mundo. É os gostos da nossa carne. É a mais perigosa que tem. Que a gente pega com facilidade. Por que o gosto da carne? Porque a carne tem vontade de fazer aquilo, mas é pecado. E a tendência é a gente alimentar a carne. O pensamento que alimentar a carne. Porque as coisas do espírito é tudo contra a carne. Por isso que muitas vezes a gente confunde que a gente está pecando. Ah, é o demônio, não é. O desejo da carne. Porque é três inimigos que a gente luta todos os dias. E então, seguir Cristo é desse jeito. A gente luta contra três inimigos. Todo santo dia. Cada vez que você acordar, você vai lutar contra esses três inimigos. Todo dia que você acordar, até no dia que você morrer. Então, é aí sim, você parou de lutar contra os três inimigos. Mas enquanto tiver vida, a gente luta contra os inimigos. Tem que ter cuidado e cautela.